Olá, sabe aquela sensação de que a vida é, sei lá, uma série de coisas que simplesmente acontecem? Bom, hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem poderosa do Elton Weller que vira isso de cabeça para baixo. A ideia é que nada, absolutamente nada, acontece por acaso. Vamos juntos desvendar o que ele chama de a teia do acontecimento e tentar entender a lógica que se esconde por trás de tudo. Pois é, todo mundo conhece essa história, né? Um problema de dinheiro que aparece de repente, uma oportunidade que parece que caiu do céu. Muitas vezes a vida parece isso mesmo, uma sequência de eventos meio soltos, e a gente fica ali meio que à mercê da sorte. Mas e se tiver um padrão por trás disso tudo? Um que a gente simplesmente não está enxergando? A tese central aqui é radical, mas ao mesmo tempo muito simples. Nada é aleatório. Cada coisinha que acontece, seja boa ou ruim, faz parte de um sistema invisível e todo interligado. A questão não é sorte ou azar, sabe? É sobre uma rede bem complexa de causas e efeitos que está sempre em ação. E o Elton Weller dá um nome para essa estrutura, teia do acontecimento. Pensa só numa teia de aranha, só que invisível, que conecta tudo na vida de uma pessoa. Os fios dessa teia são os acontecimentos, os relacionamentos, aqueles padrões emocionais que se repetem, os desejos que a gente nem admite que tem e uma coisa fundamental, a utilidade secreta dos nossos problemas. E essa é a regra de ouro, o princípio número 1 de tudo isso. Se alguma coisa aconteceu, não importa se foi algo pequeno ou uma surpresa enorme, é porque existia toda uma sequência de conexões invisíveis que levaram exatamente até aquele ponto. O acaso, no fundo, é só o nome que a gente dá para a parte da teia que ainda não consegue enxergar. Tá bom, mas como essa teia funciona na prática? Como é que esses fios se conectam para criar a nossa realidade, o nosso dia a dia? Vamos dar uma olhada nas regras e na arquitetura desse sistema. Para ilustrar, o Elton Uller usa o exemplo de um acidente de moto. O acidente não aconteceu do nada. Ele foi o ponto final de toda uma cadeia de eventos. Pensa bem, uma demissão fez a pessoa virar entregador. Isso levou à compra de uma moto. No dia do acidente, um pequeno atraso, de segundos, colocou essa pessoa no lugar exato e na hora exata para que o acidente acontecesse. Cada passo foi um fiozinho tecendo aquele desfecho. Então, a arquitetura da teia tem basicamente dois elementos. Cada acontecimento é um nó, como se fosse um ponto de conexão. E o que liga esses nós? São os fios. Os fios são os nossos relacionamentos, as decisões que a gente toma, as pequenas ações que conectam um evento ao outro. Agora a gente entra numa das ideias mais fortes dessa estrutura toda. Por que será que certos problemas, tipo uma dívida que nunca acaba, ou um bloqueio que não sai do lugar, parecem que não vão embora nunca? A resposta é bem contraintuitiva. É porque eles têm uma utilidade oculta. Por exemplo, uma dívida financeira pode ter a função secreta de evitar uma decisão muito grande, como, sei lá, mudar de carreira. E a procrastinação? Ah, essa é a desculpa perfeita para não começar algo novo e se proteger do risco de falhar, né? O problema continua ali porque, em algum nível, ele está servindo para alguma coisa. Olha só esse caso que ele conta. Uma pessoa precisava muito receber um dinheiro para pagar uma dívida, mas o dinheiro simplesmente não vinha, estava bloqueado em algum lugar. Parecia um problema totalmente externo, não é mesmo? Aí o Elton deu um conselho que ninguém esperava. Quando você receber, não pague a dívida. Gaste esse dinheiro com a sua esposa. O objetivo era quebrar o padrão. A teia da dívida estava sendo mantida ali por alguma utilidade oculta que precisava ser exposta. E aqui está o pulo do gato. O problema raramente é a falta do recurso. O dinheiro, a oportunidade, eles geralmente existem na teia. A verdadeira questão é a falta de permissão interna para acessar esses recursos. É como no outro caso que ele conta, da pessoa que desistiu de ir para a China quando ouviu o preço. Não era a falta de dinheiro, era o medo de se assumir como a nova pessoa que aquela viagem representava. Ok, a gente entendeu a teoria, mas como é que se usa isso para, de fato, mudar a própria realidade? Vamos agora para um guia prático, um passo a passo, para a gente aprender a navegar de forma consciente na nossa própria teia do acontecimento. A primeira fase é a da investigação. O primeiro passo é escolher um acontecimento central. Pode ser um problema que se repete ou um desejo muito grande. O segundo passo é a virada de chave, a assumir que aquilo não é aleatório. A partir daí, é começar a procurar os fios. Quem está envolvido? Quais decisões levaram a isso? Qual é o padrão que sempre se repete? A segunda fase é a da revelação,
Aqui as perguntas ficam mais profundas, sabe? Qual é a utilidade oculta desse problema? O que se ganha mantendo as coisas exatamente como estão? Onde é que está a falta de permissão interna? E, talvez a mais importante, qual é o ponto cego? Aquela coisa que a gente sabe, mas finge que não sabe. Depois de investigar e revelar os padrões, a gente chega na parte mais crítica de todo o processo, o jogo da ação. É exatamente aqui que a realidade começa a mudar de verdade. E essa é a verdade mais importante de todas. É possível analisar, entender, mapear a teia por anos, mas nada vai mudar. A teia não se move com pensamento, ela só se move com ação. É preciso um movimento no mundo real, físico, para tecer um novo fio. E o legal é que não precisa ser algo grandioso. A ação pode ser mínima, de verdade. Enviar uma mensagem, fazer uma ligação, cobrar um valor que está pendente. É o primeiro passo, por menor que ele seja, que puxa um novo fio e começa a reconfigurar a teia toda. Essa frase do Elton Weyler resume tudo perfeitamente. Decidir é super importante, claro, mas é só o ensaio. O jogo só vira, a realidade só se altera quando se age. A ação é o que finaliza a jogada e cria um novo nó na teia. Então, no fim das contas, qual é a grande lição disso tudo? É uma mudança de perspectiva mesmo. Sair de uma vida que parece governada pelo acaso para uma vida guiada pela escolha consciente. É entender que não se é uma vítima dos acontecimentos, mas sim um participante ativo na criação deles. O controle total não vem de tentar forçar a realidade, sabe? Vem de assumir a responsabilidade pelo que acontece e, a partir daí, começar a ativar a teia que leva ao futuro que se deseja. A cada pequena ação, uma nova realidade vai sendo tecido. E tudo isso nos deixa com uma pergunta. Ao olhar para a própria vida, para os próprios desejos e problemas, a questão deixa de ser o que será que vai acontecer? E passa a ser qual fio será puxado a seguir.